Olá pessoal, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo à Escola Bíblica Dominical Betel, em especial aos alunos da classe Filhos do Rei. Esse domingo 31 de maio de 2020, nós iremos falar um pouco a respeito do que é o Reino de Deus. É o tema da nossa lição e bem ligado ao título geral da nossa lição, que Jesus e o Reino de Deus. Então, um tema bem ligado à nossa lição ampla, e nós iremos saber o que é esse reino. Na nossa introdução, ela já vai nos mostrando o que nós iremos estudar. Mas antes disso, então, como vocês já têm costume, tem a nossa leitura bíblica de segunda a sábado, que vocês com certeza já deram uma olhada, né? E vamos agora partir para o nosso textuário, que o textuário está localizado em Marcos capítulo 1 e versículo 15, que diz assim: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1 e versículo de número 15. Então aqui foi falado em um dos evangelhos, no Evangelho de Marcos, tudo o que nós iremos dizer aqui resumido nos tempos de hoje. O que falta será para Jesus voltar? E que reino de Deus é esse? É uma pergunta, às vezes a gente está na igreja todos os dias e a gente ainda tem essa dúvida, o que é esse reino de Deus? E muitas pessoas já devem ter ouvido falar acerca desse reino. Mas e você, adolescente? Você consegue compreender que reino é esse? Como ele interfere na vida das pessoas, esse reino de Deus? O que ele promove? O que ele faz com as nossas vidas? O que eu tenho para dizer para nós? O reino de Deus é uma demonstração do poder divino em todas as suas dimensões e possibilidades. Então, o reino de Deus nada mais é do que o poder supremo. Então, hoje nós estamos aqui vinculados às leis do Brasil, a uma lei mundial, mas o reino de Deus, ele é superior a tudo isso que nós vivemos nessa terra. O reino de Deus excede tudo aquilo que a gente possa imaginar, porque o reino de Deus, já passando aqui para o nosso ponto número 1, que diz assim, o que é o reino de Deus? Nós iremos explicar agora no ponto 1 o que é esse reino de Deus. E esse reino de Deus ele está citado no Novo Testamento pelo próprio Jesus ali por mais de 100 vezes no nosso Novo Testamento. E aos seus 3 anos de evangelismo aqui nessa terra, que ele viveu evangelizando e pregando esse reino, esse reino que ele pregava é um reino que abrange o universo espiritual dos cidadãos. Há um sentimento único. E que sentimento único que é esse que esse reino promove? As pessoas que promovem esse sentimento, eles têm que ter demonstrado nas suas atitudes a paz, a alegria e a certeza de uma vida eterna com Cristo. Quantas vezes é questionado em nossos finais de culto, quem de vocês tem certeza da sua salvação? E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como é que está a minha vida com Cristo? Você adolescente, eu sei o que passa na sua cabeça, porque eu já vivi essa idade que vocês estão passando agora, e eu ficava pensando, meu Deus, mas será que eu faço parte daqueles que irão morar com Cristo? E um dos atributos de conhecer esse reino é ter a certeza de ter uma vida eterna com Cristo. Além de exalar, espalhar essa paz, esse amor que é daqueles que fazem parte desse reino, você tem que ter a certeza que você é uma das pessoas escolhidas, está apta a ir morar com Deus, ir morar com Cristo, assim que Jesus vir buscar a sua igreja. Então, se você tem essa certeza, nós iremos continuar falando desse reino nos próximos capítulos agora, mas eu preciso que você entenda nesse ponto número 1,
que esse reino de Deus, ele tem algumas características para que a gente faça parte dele. E você, cristão, que é desde muito tempo, tem que estar inserido nessas características. Isso tem que estar presente nas nossas vidas. Como dito aqui já, o amor, a alegria e a certeza de uma vida eterna com Cristo. E é isso que nós pregamos, e é isso que nós estamos instruindo vocês, os alunos da escola dominical, é isso que nós estamos fazendo a cada domingo, nos esforçando aqui, para mostrar que esse reino, ele não é comida nem bebida, é muito mais. Ele excede todas as leis, ele excede todas as constituições mundiais, todos os acordos internacionais. Esse reino é uma dimensão sem possibilidades da gente conseguir mensurar aqui nessa terra, porque ele é um reino eterno, ele é um reino sem briga, sem ganância, ele é um reino que nós não estaremos mais disputando autoridades, direita, esquerda, não estaremos mais brigando por poder, porque quem fizer parte desse reino eterno estará o resto da sua vida gozando de uma comunhão eterna de saúde, de vitória ao lado daquele que nos chamou para essa vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo, por intermédio do seu Pai Deus. Partindo agora para o nosso ponto de número 2, que diz assim: Jesus Cristo é o reino de Deus. Jesus viveu todo o seu ministério anunciando o reino como algo já real, acessível a todas as pessoas que tivessem uma contrapartida a ser feita. E qual que é essa contrapartida que nós pregamos até o dia de hoje? Que aceitassem a mensagem da salvação e que agora, hoje, nós temos essa função de continuar anunciando e pregando. Então, o que nós estamos dizendo aqui no ponto 2 é que Jesus, ele como o próprio reino de Deus, encarnado aqui na terra, ele veio mostrar essa missão nos 3 anos de ministério dele, mas ele passou esse bastão, primeiramente ali para os seus discípulos, e ali nasceu o Atos, e nós temos aí Paulo na sequência, e nós chegamos aí cumprindo ali até que a gente ia colocar o nome na nossa gincana de Atos 29, nós estamos vivendo o Atos 29, o Atos termina em 28, mas o 29 nós damos seguimento, e nós fazemos parte desse Atos 29, que ele envolve o quê? A continuar proclamando aquilo que Cristo veio pregar os 3 anos, passou o bastão ali para os seus 12 discípulos, e depois ele deixou para todos aqueles que sucederam esses 12 discípulos ali por Paulo, e hoje a função é nossa. A gente pensa assim, nossa, mas quem recebe, quem ganha, são os obreiros que fazem parte do ministério ali, que tem que dirigir a congregação. Na nossa igreja hoje, o que recebe para fazer isso é o pastor Roberto. O pastor Roberto, ele teve o maior chamado do que é fazer parte à frente do rebanho como pastor. Ele foi escolhido como pastor, mas a função de levar o evangelho a todas as pessoas é de cada um de nós, e inclusive de nós adolescentes, que nós temos vocês adolescentes têm um poder, uma força muito grande agora, que vocês estão com todo vigor, vocês conseguem nas suas atividades, vocês que têm atividade, vocês costumam fazer caminhada, vocês fazem um pedal, vocês estão sempre com um amiguinho ali que às vezes não fazem parte do ciclo, não aceitou Jesus ainda como o único e suficiente Salvador. Então você tem essa função de mostrar que Jesus é esse reino, que nós temos hoje que seguir esse reino. E no ponto 3 diz a mensagem do reino de Deus. Qual que é a mensagem do reino de Deus? Jesus deixou uma ocupação muito grande em toda a sua ordenança, junto a falar do que é o reino de Deus. E as verdades estão implícitas nas mensagens que buscam a transformação de toda a humanidade através da aceitação do próprio Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E às vezes nós pensamos que a mensagem desse reino, a gente pode confundir ela com as vividas aqui neste mundo.
E o que eu me atentei aqui é que não são as realidades vividas nesse mundo, esse reino de Deus. Ela vai muito mais do que o desejo pelo poder, pelas riquezas, pela fama. É algo que não é visível, não é assim que se pensa a busca desse reino de Deus. Às vezes aqui na Terra vocês podem agora estar pensando assim: nossa, mas tem gente que se promove à frente de uma instituição religiosa. Essas pessoas estão fazendo de fato o reino delas aqui na Terra. Não tenham vocês em mente que essas pessoas que distorcem o evangelho atrás de riqueza, atrás de somente o ego, o egocentrismo, buscar aquilo para si, tendo uma vida inigualável aqui nessa terra, com fortunas, com riquezas, com ostentações. Esse reino já está sendo vivido aqui na terra. O que nós buscamos não é isso que todos buscam aqui nessa terra. Nós buscamos algo superior, que ele pode ser reduzido a simples palavras: um reino que não se viu, um reino invisível, que tudo que a gente viu nessa terra não tem como mensurar. Aquilo que o olho viu, aquilo que o ouvido já ouviu e aquilo que já se colocou no seu coração de desejo, nada se compara ao reino que está guardado para nós, para aqueles que buscam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é partindo desse pressuposto que nós vamos agora entender um pouco mais no último capítulo da nossa lição e já partindo para a nossa conclusão. E o reino de Deus para você é o ponto nosso número 4. O reino de Deus, ele está disponível para cada um de nós. E nós já temos esse reino dentro de nós. Por quê? O comentarista da lição diz que basta aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós já estamos aptos a fazer parte desse reino. Então nós, teoricamente, já fazemos parte desse reino. Só que seria muito egoísmo, eu já disse isso outra vez, nós guardarmos tudo isso de bom que Jesus deixou para nós, somente para nós. Seria um egoísmo muito grande de nossa parte, nós que pregamos o amor, nós pregamos a comunhão, nós pregamos várias coisas boas, nós sermos egoístas ao ponto de, não, eu faço parte do reino, eu quero o reino só para mim, lá eu não vou dividir com ninguém. Não, o reino de Deus é imenso, é imensurável. A gente não consegue calcular o que tem de grandezas no reino de Deus e não precisa de nós querermos só para nós. Nós temos que termos o compromisso de anunciar para o máximo de pessoas possível. Aqueles que nós gostamos, como os nossos... compartilhar com nossos amigos, colegas e pessoas que nós amamos, familiares. Nós temos que abranger o máximo de pessoas possível para que nós possamos um dia dividir esse reino, estarmos juntos nesse reino com todas essas pessoas. Porque nós somos reconhecidos por promovermos a paz, a harmonia, a alegria entre as pessoas. Então, quando nós promovemos essas coisas, a paz, a harmonia e a alegria entre as pessoas, nós conseguimos trazer para o nosso lado a vontade dessas pessoas que não têm a paz. Falam: meu Deus, como que você consegue ser tão alegre? Como que você consegue ser tão motivado? Às vezes as pessoas falam para mim assim: Pedro, como que você consegue, ao meio de tudo que nós estamos vivendo, você convencer uma pessoa a fazer o que você trabalha? Gente, a gente tem que mostrar para as pessoas a cada dia que nós estamos aqui só de passagem. E essa passagem nós vamos viver ela de uma forma intensa, mas de uma forma com qualidade com Deus, para que nós possamos ter essa qualidade com Deus e mostrar para as pessoas que mesmo com todo o caos, com toda a dificuldade, nós temos uma pessoa que nos prometeu um reino. E essa pessoa que nos prometeu um reino, ela prometeu um reino que não tem como a gente mensurar a grandeza desse reino. Então nós temos que exalar essa motivação, desse anseio, esse desejo de fazer parte, de estar nesse reino logo com Cristo. Isso vai trazer o maior número de pessoas possível para o nosso lado. Nós estamos do lado da honestidade, nós estamos do lado de Cristo, nós estamos do lado de Deus.
e tem o outro lado que está sendo lutado todos os dias. A Bíblia diz que o diabo fica bramindo como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E nós estamos ao lado de Cristo. E nós temos que o máximo de pessoas que a gente puder buscar para o nosso lado e trazer para fazer parte desse reino, porque esse reino é eterno, esse reino é grande, esse reino cabe todas as pessoas que nós amamos. Apesar de que nós não vamos lembrar das pessoas que aqui ficaram, mas nós temos que levar o máximo de pessoas que nós iremos reconhecer aquela que nós amamos e estarão morando conosco eternamente com Cristo. Então, o meu pedido nesta manhã maravilhosa de domingo é que você tenha esse reino, que esse reino para você seja algo de busca incessante, mas não só para você com egoísmo, que você busque ele incessantemente, trazendo o máximo de pessoas para esse nosso lado da paz, do amor, da comunhão, da fraternidade, esse lado que promove e exala o amor, para que as pessoas possam ver em você um desejo de seguir esse Jesus maravilhoso que um dia morreu na cruz do Calvário e prometeu que estará buscando aqueles que fazem parte desse reino. Eu convido você nessa manhã para agradecer a Deus. Você que faz parte desse reino, agradeça a Deus todos os dias, que é um privilégio muito grande. Tantas pessoas que, se hoje fosse entregada a sua vida, não iria fazer parte desse reino. E quantas pessoas que morrem todos os dias sem ter tido a oportunidade de se reconciliar com Deus. Quantas pessoas que nós sabemos que afastam do caminho do Senhor e morrem sem ter a oportunidade de reconciliar. Vamos agradecer a Deus por termos essa oportunidade de sermos reconciliados com Deus e estarmos na Tua presença nesta manhã maravilhosa. E nisso eu agradeço a Deus por essa oportunidade rica que o Senhor tem nos dado em fazer parte desse reino. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham um domingo abençoado e que o reino de Deus seja o maior na vida de cada um de vocês. Amém?